Ok. A energia armazenada em uma distribuição de carga, tá? É isso que eu quero ver agora. Movimentando tudo bom. Muito bem. Então, a energia armazenada é uma distribuição de carga. Eu vou imaginar o seguinte, que a gente traz uma carga aí de bem longe para uma certa posição, tá? Isso foi fácil. Não tinha nada para resistir ao movimento dessa carga. Disse, então, que foi de graça trazer essa carga. Agora vamos trazer uma segunda carga. Eu estou montando uma configuração de cargas. Então, essa segunda carga já foi difícil, porque há uma repulsão entre ela e a primeira. Então, essa Q1 está fixa, eu trago a Q2 de longe, tá? E vou colar ela nessa posição aí. Então, já foi mais difícil. Se eu trouxer uma terceira carga, já é mais difícil ainda, porque agora eu estou trabalhando contra a repulsão de Q1 e de Q2. Então, isso dá um certo trabalho aí para a gente estar trazendo essa carga Q3 de bem longe. O trabalho contra o campo elétrico foi realizado para trazer as cargas para a configuração. Então, eu realizei trabalho contra os campos elétricos aí, eram repulsivos, né? Isso quer dizer o seguinte, que se eu soltar essas cargas, olha o que acontece. Elas vão embora, elas transformam energia potencial em energia cinética. Então, quando elas estavam presas nessa configuração triangular aí, estavam lá, né, paradas. Eu soltei elas, na hora que eu solto, elas vão embora, ok? Muito bem. Então vamos olhar esse processo com mais detalhe aqui. Inicialmente, potencial aqui nessa região do espaço ele é zero, tá? Eu vou trazer uma carga para cada um dos vértices desse triângulo aí que eu desenhei aí no chão, tá? Então, vamos trazer a primeira carga. Coloquei aqui. Eu vou calcular o trabalho realizado. Lembre que eu falei que a gente vai usar muito a expressão de que variação de energia potencial ou trabalho vai ser igual a carga vezes a tensão. Então, a carga Q1 multiplicada pela tensão que existe aqui, quanto é que a tensão? É zero. Então, Q1 vezes zero vai dar zero. Então, o trabalho realizado para trazer a primeira carga foi de graça. Por quê? Porque não tem nada, nenhuma força se contrapondo a eu trazer essa carga de longe até a posição. Agora, eu tenho que trazer a carga Q2. Mas quando eu trago a carga Q2, olha o que acontece. O potencial na região já virou o potencial 1, que é o potencial da carga 1. Então agora o potencial não é mais zero. Quando eu trago a carga Q2 para essa posição, eu vou ter o seguinte, que o trabalho vai ser igual a carga Q2 vezes o potencial. Que potencial é esse? É o potencial devido a 1. Então, eu vou ter o potencial em 2 devido a 1. Vai ficar bem assim, ó. Muito bem. Agora eu vou trazer a carga Q3, mas o que é que mudou? O potencial na região agora é a soma do potencial devido a 1 mais o potencial devido a 2. Então, eu agora trago a carga Q3, isso vai ser Q3 vezes o potencial existente, então vai ser Q3 vezes o potencial em 3 devido a 1 mais o potencial em 3 devido a 2. Muito bem. Então, eu agora posso fazer a soma dessas energias. Se eu faço a soma, o trabalho total foi zero. Q2 vezes o potencial em 2 devido a 1, mais Q3 vezes o potencial em 3 devido a 1, mais Q3 vezes o potencial em 3 devido a 2. Agora, esses potenciais aqui eu sei calcular, né? Se eu sei as distâncias entre as cargas, então o potencial em 2 devido a 1 vai ser simplesmente a carga Q1 dividido por R12. O potencial em 3 devido a 1 vai ser K, a carga 1, dividido por R13. E o potencial tá em 3 devido a 2 vai ser K vezes a carga Q2, dividido pela distância entre 2 e 3. Agora eu posso, então, substituir aqui. A minha expressão, então, vai ficar assim, ó. Agora que a gente vê a simplicidade da coisa. A gente fez muita conta aí, mas a lição está bem aqui à direita. Ó. A gente viu o seguinte, que para eu calcular a energia armazenada em uma configuração de cargas,
Eu só preciso sair escrevendo a energia potencial naquele quadrado de relações, estou no canto superior direito. Eu vou, ó, escrever a energia aos pares, tá? Então eu pego Q1, Q2, escrevo a energia potencial. Isso fica K, Q1 vezes Q2, dividido por R2. Agora o par 2, 3. K, Q2 vezes Q3, dividido por, aqui eu vou corrigir, é R2, 3. A distância é 2, 3. Opa, não ficou bom não. Agora ficou bom. Então eu tenho 1, 2, 2, 3 e 1, 3. Então eu peguei as cargas 2 a 2, calculei a energia potencial de cada par e somei. Então esse é o trabalho que está guardado nessa configuração. Eu mostrei isso para convencer a você que toda vez que eu arrumo cargas de algum jeito, eu estou travando energia potencial. Eu estou guardando energia potencial na configuração de cargas. Aqui ficou meio abstrato, eu trouxe as cargas lá muito longe e coloquei em certas posições. Mas o que a gente está iniciando agora, que é o capacitor, é um dispositivo, tá? Elétrico que justamente permite você guardar energia no campo elétrico de uma distribuição de cargas que está neste dispositivo. Então, essa é a ideia do capacitor. Bem, vale um comentário aqui antes da gente estar progredindo, que é o seguinte: quando a gente pensa nas coisas de Maxwell, tá? A gente sempre fala que tem uma carga e tem um campo. Ou tem duas cargas e tem um campo, ou tem três cargas e tem um campo. Tá? Então, o campo sempre é o resultado da superposição dos campos elétricos individuais das várias cargas. Bem, a gente faz tudo isso pensando assim que eu estou no vácuo, que essa carga da esquerda aqui está no vácuo, esse dipolo aqui está no vácuo. Ou às vezes a gente até fala, olha, não, essa carga está até na superfície da Terra, na atmosfera, e que o vácuo e a atmosfera, porque a atmosfera é muito rarefeita, se comporta de forma muito similar, ou seja, a densidade da atmosfera é muito baixa. Então fica um comportamento muito próximo ao do vácuo. Bem, mas a gente poderia fazer, ó, digamos que eu estou na minha eletrostática debaixo d'água. Aí fica a pergunta aí de Maxwell, como é que fica a eletrostática se eu fizer as minhas contas, meus cálculos, minha teoria toda debaixo d'água? Digamos que a gente morasse em um planeta aí que, em vez de atmosfera, tivesse um oceano em toda a sua superfície. E nós tivéssemos evoluído nessa circunstância, a gente teria então a capacidade de viver debaixo d'água. Aí seria essa a nossa situação, né? Bem, acontece que a eletrostática foi toda formulada de um jeitinho que fica muito fácil em entender como é que são as coisas debaixo d'água. Você faz o seguinte, em vez de usar o epsilon zero, que é o epsilon, a permissividade elétrica do vácuo, você vai usar o epsilon do material específico, por exemplo, o epsilon da água. O epsilon da água vai ser uma constante multiplicado pelo epsilon zero. Existem tabelas que dão essa constante. Por exemplo, para a água, a constante dielétrica, que é o nome dela, constante dielétrica para a água é igual a 79. Então, vai ser 79 vezes o epsilon zero,
que vai fazer com que o epsilon da água seja 79 vezes maior. Né? A permissividade elétrica da água é maior do que a permissividade elétrica do vácuo. Aí, para você ver se em relação ao vácuo alguma grandeza aumentou ou diminuiu, você tem que identificar a posição do epsilon zero. Se o epsilon está no denominador, então quando você passa de epsilon zero para epsilon A, o denominador cresce, a grandeza diminui. Se o epsilon estiver no numerador, aí essa troca, né, vai fazer com que o epsilon maior tenha uma grandeza maior associada. Então depende muito dos detalhes aí de você ver onde é que está o epsilon zero. Mas fica muito fácil você transicionar de uma situação para outra. A gente vai usar isso em capacitância. Porque o capacitor, que eu venho falando para vocês, que pode ser simplesmente duas placas metálicas paralelas, que você vai induzir uma carga, né? Você vai transferir uma carga de uma placa para outra, você vai tirar a carga de um lado, botar do outro, então uma placa vai ficando positiva, por exemplo, e a outra fica negativa, em igual valor. Então esses capacitores que são vazios no meio, eu posso preencher com algum material. Eu vou querer fazer isso justamente para turbinar as propriedades do capacitor. Inicialmente, quando eu falo de capacitor, eu vou estar sempre falando do capacitor vazio, com vácuo dentro. Isso quer dizer o seguinte, que o campo elétrico, né, vai ocupar uma região que está vazia, então vou usar o epsilon zero. Essa vai ser uma introdução. Mais tarde, quando você pensar em fazer uma aplicação que use, por exemplo, um capacitor cheio de material tal e a constante elétrica, dielétrica do material for dada, você então pode substituir, calcular um novo epsilon para aquele material e utilizar isso, as contas vão dar certo direitinho. Então, capacitância. Vamos falar só sobre capacitância agora. Muito bem. Considere dois objetos metálicos. Está aí. Um objeto aqui à esquerda, outro objeto à direita. Vou fazer o seguinte. Vou pegar uma carga positiva e tirar deste objeto metálico da direita e vou passar ele para o outro lado. Na hora que eu tiro um positivo, automaticamente o objeto fica negativo. Então, vou fazendo isso de forma repetida. Então, eu pego muitos positivos e passo para o outro lado. Então, o objeto da direita vai ficando cada vez mais negativo e o objeto da esquerda vai ficando cada vez mais positivo. Note que quando você tem dois objetos, né, positivo e negativo, claro que vão existir linhas de campo elétricas. Né? As linhas de campo saem do positivo e vão para o negativo. Sempre lembrando que dentro do material, na parte densa do material metálico, o campo elétrico sempre é zero. Isso é a condição da eletrostática, ou seja, as cargas vão puxar e empurrar até que dentro dos condutores o campo elétrico seja zero. Muito bem. As linhas de campo saem da placa do objeto positivo, sempre perpendicular à superfície. Então, eu tentei colocar aqui 90 graus entre a linha de campo e a superfície. E elas vão morrer no objeto negativo, né, sempre interceptando também a 90 graus. Então, a linha de campo sempre intercepta um material condutor a 90 graus da superfície. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar um multímetro e colocar entre uma e outra, entre um objeto, eu vou ter uma leitura. Independente de onde eu coloque a ponta de prova, a leitura fica a mesma. Então, nesse caso aqui, eu tenho 20 volts, por exemplo, entre justamente o positivo e o negativo. Lembre que a gente falou que, por padrão, né, a gente vai medir do objeto negativo para o positivo. Então, a minha leitura é positiva. Porta com no negativo, porta de tensão no outro objeto. Então, eu estou 20 volts acima do referencial, tá? Para o objeto da esquerda. Muito bem. A gente falou que as linhas equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. Ou seja, se eu tenho uma linha de campo aqui perpendicular, está equipotencial.
Então vai ter 90 graus. Isso quer dizer que a superfície do objeto metálico é uma equipotencial. Ou seja, se é um equipotencial, quer dizer que o potencial elétrico é o mesmo em qualquer ponto do objeto. Do lado de cá também isso é verdadeiro. Isso quer dizer, então, que eu não preciso estar escolhendo um ponto para medir a tensão. Posso escolher qualquer ponto em cada um dos objetos e vai dar sempre o mesmo valor. Essa é a natureza das equipotenciais, tá? Muito bem. Então, eu posso pensar assim, conforme eu vou transferindo mais e mais cargas do negativo ao positivo, essa leitura aqui vai aumentando de forma proporcional. Quanto mais carga é transferida, mais aumenta a diferença de potencial elétrico. E sempre que eu encontro uma coisa proporcional, uma proporcional à outra, eu posso então inserir aí uma igualdade se eu tiver uma constante. Então, olha, a diferença de potencial é maior do que zero sempre que você faz a leitura do negativo para o positivo. Então, tá aí, substituindo aí o proporcional por igual a constante, eu uso a constante C, e essa constante de proporcionalidade vai ser justamente o que a gente chama de capacitância, ok? Então, a capacitância é a constante de proporcionalidade entre a carga transferida e a diferença de potencial desenvolvida entre dois objetos, que é uma relação linear. Muito bem. Então, a constante proporcionalidade fica definida como sendo a carga sobre a diferença de potencial. E aqui tem uma novidade, tá? Como a diferença de potencial é de um objeto para o outro, e a gente toma o objeto negativo como sendo o referencial, a diferença de potencial simplesmente é o potencial do objeto positivo. 20 volts, por exemplo. Então, em vez de colocar aqui C é igual a Q sobre ΔV, onde ΔV vai ser 20 menos zero, eu coloco logo Q sobre 20. Isso é usual. Então, o livro de vocês, quando fala sobre capacitância, a definição de capacitância é a carga transferida de um objeto metálico para o outro sobre a diferença de potencial desenvolvida. Mas ninguém coloca o símbolo de ΔV, simplesmente bota Q sobre V. Vamos ver as unidades aqui da capacitância. A unidade da capacitância é a unidade da carga sobre a unidade da tensão. A unidade da carga é o coulomb, a tensão é o volt, e por definição isso aqui tem um apelido de Farad, ok? F maiúsculo no SI. Ok, mas também você pode escrever isso assim, olha, a unidade de capacitância é igual ao coulomb sobre a unidade de tensão. A unidade de tensão, a gente já falou, pode ser joule por coulomb. Ou seja, a unidade de capacitância pode ser vista como sendo coulomb ao quadrado dividido por joule, que é energia. Isso me diz o seguinte, que a energia é proporcional à carga ao quadrado, ou seja, quando eu vou armazenando energia, a energia armazenada vai ser proporcional à carga transferida entre as placas, né? E isso já me dá uma certa ideia, que é o seguinte: a energia é proporcional à carga elevada ao quadrado. E aí eu pergunto, onde é que está essa energia? A gente vai perceber que essa energia obrigatoriamente não vai estar nem no objeto da esquerda, nem no objeto da direita, mas sim vai existir no campo elétrico entre os objetos condutores. Ou seja, o campo elétrico consegue armazenar energia. Capacitância dos objetos. Vamos calcular a capacitância para dois objetos simples. Primeiro, uma esfera, depois armaduras paralelas. Então, vamos pegar aquela definição e vamos aplicar a objetos físicos para ver no que dá. Muito bem. A capacitância de uma esfera. Considere o potencial na superfície da esfera em relação ao referencial em R tendendo a infinito, muito longe. Então, eu vou ter o seguinte, ó, a tensão na esfera vai ser a diferença potencial entre A e B, onde A é bem longe
e B é na própria superfície. Lembre, tá, que o potencial para qualquer posição fora da esfera, que seja para um R maior do que ou igual ao raio da esfera, o potencial R é igual a Q sobre 4π epsilon 0R. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que eu vou usar essa expressão primeiro em B, depois em A. Em A, eu já sei o valor. O potencial bem longe, ele é nulo. Então, o potencial em B vai ser igual a Q sobre 4π epsilon 0, o raio da esfera, e o potencial em A vai ser simplesmente zero, okay? Porque o R tende a um valor muito grande, essa razão tende a zero. Muito bem. Logo, a capacitância que Q sobre V vai ser igual a Q dividido por Q sobre 4π epsilon 0R. Colocando aqui Q sobre 4π epsilon 0R. Eu vejo que o Q corta. Eu tenho como resultado que C vai ser igual a 4π epsilon 0R maiúsculo. Então eu vou ter esse número que chama capacitância e ele vai me dizer o seguinte. Ele vai relacionar, né, como é que a tensão se desenvolve no objeto conforme eu vou transferindo a carga. Então, se eu vou colocando mais carga positiva nessa esfera, vai aparecer então a diferença potencial a uma certa proporção, que a proporção é justamente o C. Note que o C é um número, tá, que descreve esse objeto. Então, ele tem 4 em sua composição, tem o π, tem o epsilon zero, porque eu estou no vácuo, e tem o R maiúsculo, que é o raio do objeto. Então, note que ele só tem constantes e a geometria do objeto. Isso vai ser padrão para esse número chamado capacitância. Então, a capacitância de uma esfera de raio R é C igual a 4π epsilon 0R maiúsculo, que é o raio. É um escalar que depende apenas da geometria da esfera e do meio em que se encontra. Nesse caso, eu estou usando aqui o epsilon zero, então é o vácuo. Se fosse debaixo d'água, era o epsilon da água, né? Que vai ser 79 vezes o epsilon zero. Observe que até um único objeto condutor possui capacitância. Isso é interessante. A capacitância da Terra, tá, que tem raio RT, é C 4π epsilon 0 vezes o raio da Terra. O raio da Terra é conhecido. Ele é 6 vezes 4 vezes 10 a sexta metros. Então, se eu pego e substituo aqui, e faço a conta, eu vou descobrir que a capacitância de um objeto enorme como a Terra, tomando a sua superfície como um condutor, e eu posso fazer isso, porque a maior parte da superfície do planeta é água, tá? Então, ele vai ser um capacitor, tá? Com capacitância de 0,00071 farads, ou seja, vai ser igual a 7,1 vezes 10 a menos 4 farads. Você vê como o farad é um farad é uma quantidade de farad muito grande, porque a Terra só tem uma fração e a Terra é imensa, ok? Então, isso quer dizer, traduzindo aí em operacionalidade aí para as nossas contas, que capacitância sempre vai ser um número, tá, que tem um exponencial, uma potência de 10 associado a ele, com um valor negativo grande. Então, você vai ter nanofarad, você vai ter picofarad, você vai ter femtofarad. Então, você nunca vai ter 10 farads, por exemplo. Isso não vai existir em nenhum tipo de objeto real, né? Muito bem. Então, fica aí o alerta para essa a capacitância, o tipo de número que eu vou estar encontrando. Muito bem. Então, considere uma esfera condutora de raio R igual a 10 centímetros no vácuo. Determine a capacitância da esfera. A carga na esfera, se a diferença de potência elétrica entre a esfera e a Terra é de 120 volts. A capacitância da esfera, se essa carga é dobrada. E a capacitância da esfera descarregada, ou seja, com V igual a zero. Depois, um exemplo é esse, né? Determine o potencial elétrico no centro da esfera em relação ao referencial. Muito bem. Está aí a minha esfera para o item A.
eu vou usar aquela equação que a gente desenvolveu, que C, a capacitância de uma esfera, é 4πε0 vezes o raio, né? Então, substituindo os valores e fazendo a conta, eu vou ter 1,11 vezes 10 a menos 11 farad, tá? Um valor típico para uma esfera desse tamanho. O item P, tá? Então, vá se acostumando aí, farad é imenso, então vai ter um bocado de número aí com potência negativa grande. B, Q é igual a C vezes V. Então, de acordo com a definição de capacitância, eu posso isolar o Q, que vai ser igual a C multiplicado por V. Então, eu vou ter a capacitância vezes a tensão, que é 120 volts, pelo enunciado. Eu tenho que a carga na esfera é 1,33 nanocoulombs, valor típico de carga que a gente tem utilizado aqui no curso. Muito bem, a capacitância para o item C não muda, pois a característica do objeto, tipo raio, tá? Então, a capacitância não muda, pois é uma característica do objeto, tipo raio ou de cor, tá? Então, o raio não muda, a cor não muda, claro, a capacitância também não muda. Você pode, tá, dobrar a carga, que a capacitância continua a mesma. Você pode descarregar a esfera e a capacitância continua a mesma também. Então, embora utilizamos a ideia de uma esfera carregada positivamente para determinar a sua capacitância, essa grandeza não depende nem da carga nem da DDP, logo continua a mesma. Que lembre que C é a razão entre Q e V, tá? A diferença de potencial entre B e C é igual a zero, pois o campo elétrico é nulo quando R é menor do que R maiúsculo, ou seja, a gente está perguntando aqui, determine o potencial elétrico no centro da esfera em relação ao referencial. Então, o potencial aqui é zero. Daqui para cá subiu 120 volts, mas aqui dentro, tá, o campo elétrico ele é constante e a diferença de potencial vai ser, na verdade o campo elétrico é nulo, a diferença de potencial então é zero. Lembre que todo o condutor está dentro de uma única equipotência, então todos os seus pontos internos estão ao mesmo potencial. Então o potencial em C vai ser o potencial de A até C, que é igual à diferença de potencial de A até B somado com a diferença de potencial de B até C. Muito bem. Então, o capacitor de armaduras paralelas, como é que isso fica? Fica assim. Eu tenho dois discos, tá, separados por uma distância D. Lembre que aqui vale a densidade superficial de área, ou seja, eu transferi uma carga positiva da placa da direita para a esquerda, então aqui ficou Q+, aqui ficou Q-. A área de uma placa é justamente πr ao quadrado nesse caso, né? Então eu sei calcular a densidade superficial. Muito bem. A DDP entre as placas, por definição aí, é a diferença potencial de A para B, vai ser igual ao campo vezes a distância. Então, a distância aqui, tá, é D, e o campo elétrico simplesmente é E. Lembre que o potencial, nesse caso, é positivo. Então, eu vou ter justamente a densidade superficial dividido por ε0, que é a definição do campo elétrico uniforme, e eu vou ter, então, que, substituindo aí o sigma por Q sobre A, eu tenho que a diferença de potencial, então, vai ser a carga na placa vezes a distância, dividido pela área da placa vezes ε0. Já a capacitância é dada por C, é definido como sendo Q sobre V, a tensão, né, AB. A tensão eu já tenho, então eu faço aqui a conta, note que o Q corta, e esse denominador ele sobe invertendo. Então, o resultado vai ser ε0 vezes a área da placa sobre a distância. Então, essa aí é a capacitância
para armaduras paralelas. É só pegar o ε0, que é conhecido, a área da placa, dividido pela distância. E veja aí que a capacitância vai ter unidade de farad, tá? E se eu, por acaso, utilizar um capacitor, se botasse assim água, enchesse com água, botasse um balde d'água entre as placas, ocupando todo o volume aí eu ia usar o epsilon da água, por exemplo. Muito bem, vamos usar isso aqui em uma conta. Capacitor de placas paralelas, tá? A energia armazenada. A gente falou o seguinte, que Q é igual a C vezes V. Se você faz um gráfico, fica assim, ó, tensão e aqui carga. Vai ficar então a reta. A gente pode calcular a área abaixo do gráfico. A gente vai ter interesse em primeiro verificar a unidade dessa área. Então, ó, a unidade da área do triângulo é a unidade da área, vai ser a unidade de Q vezes a unidade de V. A gente falou que Q é igual a C, e C que é coulombs, né? E a tensão é joule por coulomb. Isso quer dizer que coulomb corta e eu tenho como resultado joule, que vai ser justamente a energia. Ou seja, a área abaixo do gráfico. Em um gráfico de tensão por carga, vai ser justamente energia. Logo, a energia armazenada no capacitor de placas paralelas eu tenho que calcular essa área aqui. Então, eu vou ter a energia potencial vai ter que ser um triângulo, né? Então, um meio de base vezes altura. A base é o Q, né? Desculpe, a altura, aqui está ao contrário, né? A base é V e a altura é Q, dividido por 2. Então, ainda é possível reescrever esta expressão utilizando o seguinte, ó, eu sei que V vai ser igual a Q sobre C, então eu posso substituir aqui. Isso vai me dar, então, Q ao quadrado sobre 2C, é uma expressão para a energia potencial armazenada no capacitor. Ou eu posso isolar o V, desculpe, o Q, e substituir aqui o Q vai ser igual a CV, eu posso colocar aqui CV, então vai ficar um meio de CV vezes V, então vai dar um meio de CV ao quadrado. Essa aqui é outra forma de calcular a energia potencial. Essas duas formas parecem equivalentes e vão ser por muitas vezes equivalentes, mas de vez em quando, em um contexto de um problema, você vai preferir usar uma do que outra, a depender do que está mudando nesse problema e o que se mantém constante. Então, eu vou optar pela primeira equação sempre que a tensão permanecer constante. Eu vou optar pela segunda sempre que a carga permanecer constante. Então, note aí que eu tenho três formas diferentes de calcular a energia potencial de um capacitor, a depender da informação que eu tenho. Muito bem. A energia armazenada é dada por EP igual a 1 meio de CV ao quadrado. Está aí a expressão. E eu vou pensar o seguinte, eu quero calcular a densidade de energia do campo elétrico, tá? Então, eu vou calcular a densidade de energia, né, que você tem aqui. Onde é que está o campo elétrico? Ele ocupa este volume. Então, a energia potencial, note aí que o volume tem um V barrado com duas barras, para não confundir com o V da tensão. Eu posso dizer então o seguinte, ó, que a capacitância para esse objeto é ε0 A sobre D, área da placa sobre a distância entre as placas, e a diferença potencial entre as placas é o campo elétrico vezes a distância. Então, se eu faço essa substituição, e agora simplifico, note que aqui eu vou ter D ao quadrado, aqui eu tenho D, o D corta, vai ficar D somente. Então, eu vou ter como resultado o seguinte, ó, ε0 sobre 2, ou ε0 sobre 2, multiplicado por a área vezes a distância, porque o outro D embaixo cortou com D aqui ao quadrado, ficou simplesmente D no numerador. Então, A vezes D vezes o campo elétrico elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui a energia potencial, vai ser ε0 sobre 2, a tensão, ou desculpe, o volume, multiplicado pelo campo elétrico ao quadrado.
Ou seja, isso está me dizendo mais ou menos o seguinte, ó, a densidade de energia, então, é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Então, se eu dividir pelo volume, eu vou ter energia potencial por volume, isso vai dar ε0 sobre 2 vezes o campo elétrico ao quadrado. Isso aí, bingo, está me mostrando assim concretamente que a energia potencial elétrica é guardada diretamente no campo elétrico. Então, finalmente, a gente consegue mostrar esse resultado que a gente vem falando desde a primeira aula. Veja como são as coisas. A energia está no campo elétrico entre as placas, ocupa o volume. Muito bem. Então, se eu tenho o vácuo, eu estou utilizando ε0. Se por acaso eu coloco isso aí, ó, uma placa de vidro entre as duas placas, aí eu vou ter o epsilon do vidro, né? Então, você vai ter que calcular as coisas aí dessa forma. Considere um capacitor C1 de placas paralelas, D igual a 5 milímetros, a distância entre as placas é 5 milímetros, e a área da placa é 1 metro quadrado. Então, eu peguei dois aí, pedaços de flan de alumínio, por exemplo, e botei aí nessa configuração. E é submetido a uma tensão de 200 volts. Determine a carga nas placas do capacitor, o campo entre as placas e a energia elétrica armazenada no capacitor. Vamos lá. Muito bem. Então está aí o meu desenho. Eu tenho duas placas, cada uma delas tem área A, tem uma carga que foi transferida, e eu utilizei uma fonte para fazer isso, tá? A distância, então, é D entre as placas. Muito bem. Então, C vai ser igual a ε0 A sobre D. Substituindo os valores aí e fazendo a conta, eu vou ter, então, 1,77 nanofarads. É a minha capacitância para esse objeto, essa armadura de placas paralelas. Q é igual a C vezes V. Então, ó, C eu já tenho, V é conhecido, é dado na questão. Eu tenho como resultado 0,354 microfarads. O campo elétrico vai ser igual a sigma sobre ε0. O sigma é fácil de obter, é a carga sobre a área. Então, a carga dada, dividido pela área, dividido por ε0, vai me dar o campo elétrico, e o campo elétrico é de 40 kV por metro aqui dentro, ou 40 kilonewtons por coulomb. O campo elétrico é V sobre D. Oh, note aí, ó, a gente vem falando sobre isso. Campo elétrico é como se fosse a tensão em função da distância. Nesse caso, é uma rampa. Eu vou ter, então, 200 volts dividido pela distância de 5 milímetros. É outra forma de calcular 40 kV por metro. Então, eu estou explorando o quadrado, né, de relações de várias formas diferentes. A energia potencial armazenada vai ser Q ao quadrado sobre 2C. Eu tenho o valor da carga, tenho o valor da capacitância, substituo, faço a conta. Eu tenho, então, 3,54 vezes 10 a menos 5 joules de energia armazenada quando eu tenho essa quantidade de carga aqui, tá? Transferida entre as placas. O capacitor C1 da questão anterior é desconectado da fonte e ligado aos terminais de um segundo capacitor C2 descarregado, ok? Que tem aí D é igual a 1 centímetro e a área é igual a 0,5 metros quadrados. Determine para o conjunto a tensão entre A e B. Ou seja, na hora que eu separei da fonte, ele guardou cargas. Na hora que eu botei os fios conectando ao segundo capacitor, as cargas vão se redistribuir. E aí eu quero saber a energia armazenada pelo conjunto de capacitores. E também explique a sua resposta, compare com a questão anterior. Muito bem. Então, a tensão 1 é igual a carga 1 sobre C1. E eu vou ter que C2 é igual a ε0 A2 sobre a distância
entre as placas do segundo capacitor, colocando os valores aí e fazendo a minha conta, eu vou ter a capacitância do segundo capacitor. Então eu tenho aí, ó, a capacitância é diferente para os dois capacitores. É verdade que a tensão em um tem que ser igual à tensão em dois, porque eu uni com fios, tá? Então, pela definição, C igual a Q sobre V, e eu posso usar o triângulo aqui para estar isolando quem é a tensão. Logo, V1 vai ser igual a Q1 sobre C1 e V2 é Q2 sobre C2. Lembre que a carga que eu tinha antes, que era 0,354 microcoulombs, distribuiu, né, entre os dois capacitores. Então, se eu somar a carga em cada um dos capacitores, eu vou ter a carga total de 0,354 microcoulombs. Ok? Note aí então que eu tenho um sistema que dá para eu resolver. Se você faz isso, então tá aí nesse sistema. Resolvendo ele, eu vou ter então os valores aí substituindo e resolvendo, eu vou descobrir que o capacitor 1 tem 0,283 microcoulombs e o capacitor 2 tem 0,071 microcoulombs. Note aí que eu posso calcular então a tensão, tá? Acima do zero, né, para a placa positiva, então a diferença potencial entre as duas placas, que vai dar 160 volts, tem que ser igual para os dois. E se você faz essa conta, você descobre exatamente que é igual a 160 volts. Verificado. Ok. Para item B, a energia armazenada pelo conjunto de capacitores explique a sua resposta, tá? Então, note o seguinte, que a energia potencial é um escalar, ou seja, a energia potencial que eu tinha armazenado, a energia potencial entre armazenados os dois capacitores tem que ser igual à soma do que é armazenado em cada um. Então, eu calculo a energia potencial de um, a energia potencial de dois, já tenho todos os valores, posso substituir direto, tá? Então, eu tenho aí a energia potencial em cada um dos dois.
Ok? Tá, os meus valores. Eu posso dizer, então, que a soma vai ser essa aqui, meu resultado, então, é este. Estou somando os dois. Agora, observe o seguinte, antes, tá? Quando eu calculei a energia potencial antes, eu tinha 3,54 vezes 10 a menos 5 joules. E depois que eu uni os dois capacitores, a energia potencial é 2,83 vezes 10 a menos 5. Note que houve uma diminuição da energia potencial, ou seja, um capacitor carregado tinha outro descarregado, eu juntei os dois e de cara você observa que a energia potencial diminuiu. E a pergunta aqui é para onde foi essa energia potencial? Tá? Note aí então que a variação da energia potencial ela é negativa, diminuiu. Ok, eu vou parar por aqui, tá? E vou fazer esse o material da minha avaliação, tá? Na próxima semana, conforme combinado, Ana, eu vou abrir a avaliação na terça-feira e você vai ter até a segunda-feira para responder. Ok, tá bom. Tá bom, prof. Tá Ok? certo. Beleza. Ok. Então, boa noite, viu? Boa noite, prof. Se cuida. Você também.